aí, italianada, feliz ano novo! E parabéns pra mim, porque hoje é meu aniversário. Decidi usar essa data mais do que especial para voltar com a regularidade de vídeos aqui no canal. Então já podem esperar ver muito essa carinha bonitinha por aqui. 2023 já começou e eu sei que você fez um monte de promessas, uma lista de metas para esse novo ano que começou. Mas de nada adianta colocar metas se você não realizá-las, se você não der os primeiros passos em direção a elas, para concluí-las. E é por isso que eu estou aqui, que eu preparei um passo a passo prático para você morar na Itália em 2023. E a primeira coisa que você precisa pensar é como estar legalmente no país. E aqui é importante que você saiba que você tem várias opções. Se você que está aqui me ouvindo não tem direito à cidadania italiana, existem os vistos. O visto de trabalho, que funciona se você já conseguir um trabalho aqui na Itália estando ainda no Brasil. Esse é um dos mais difíceis. Podemos colocar aí então o visto de estudo, é a opção mais utilizada, porque você consegue facilmente vir estudar em alguma instituição italiana, seja de própria língua italiana, e então depois de um certo tempo você conseguir um trabalho e conseguir a conversão deste visto de estudante, deste permesso de estudante, a um permesso de trabalho. Mas não menos importante, se você tem aí um dinheirinho bom para investir, se você tem aí acima de 30 mil euros, você pode ter o visto de residência eletiva, que chama. É uma opção também. Mas com certeza não podemos não falar dela, que é a melhor de todas as opções para você estar na Itália e não só estar aqui, mas ter todos os benefícios em ser um cidadão europeu, a cidadania italiana. E o mais legal é que você pode fazer a sua cidadania estando aqui na Itália, vindo aqui, residindo aqui durante todo o período do processo, que pode levar aí, hoje está levando em média de 6 a 8 meses, ou você pode ficar no Brasil e fazer a sua cidadania diretamente do Brasil, sem precisar vir para a Itália. A maioria das pessoas que eu atendo e que vêm para cá, para a Itália, já com a cidadania, passam por um processo de mudança muito mais fluido, muito mais simples e muito mais barato também, principalmente, né? E a gente vai entrar mais especificamente nessa questão de custos, do quanto você precisa para vir para a Itália, tudo isso nos próximos tópicos desse vídeo aqui. Deixa seu like. O importante é que você saiba dessa possibilidade de fazer a sua cidadania estando no Brasil e que isso pode ser muito melhor para o seu planejamento, porque aí você já chega na Itália podendo alugar a sua casa, conseguir um trabalho, sem ter que aguardar um tempo que você não sabe quanto será exatamente, pelas questões burocráticas. E para quem não sabe, esse tipo de processo se chama processo pela via judicial. E hoje o tempo para esse processo diminuiu demais, assim, teve algumas mudanças na lei que facilitaram demais e levaram que o tempo desse processo seja hoje no máximo de 1 ano para o seu reconhecimento. É muito rápido em relação ao tempo que demorava antigamente, que eram de 3 ou 4 anos, e principalmente em relação ao consulado, que hoje ainda tem filas de 10, 12, 15 anos. E o mais legal é que esse tempo do processo é exatamente o tempo que você vai precisar para se organizar financeiramente, para fazer toda a organização da mudança. 1 ano foi o tempo que eu usei para fazer toda essa parte. Passo número 2, prepare-se psicologicamente. Antes de te falar exatamente de quanto você vai precisar em dinheiro para poder fazer essa mudança, é importante citar essa parte que pode ser sua maior amiga ou seu pior inimigo, que é a sua própria cabeça. Alinhe as suas expectativas e esteja com o seu porquê, a sua motivação muito bem clara na sua cabeça. Pergunte para você mesmo o porquê eu quero fazer essa mudança e o que me motiva a isso. Se a resposta for porque eu acho legal, porque eu vejo no Instagram o pessoal e eu acho que tá todo mundo rico e eu quero isso também, a resposta é errada, não faça essa mudança por causa disso. Mas a partir do momento que você tem a sua resposta certa, você tem o seu porquê, que pode ser a sua família, pode ser viver melhor, pode ser a qualidade de vida, pode ser viajar mais. Cada pessoa sabe no seu particular o porquê que ela quer fazer uma mudança desse tipo, que é uma mudança bem drástica de vida, mas que pode trazer muitas recompensas se você estiver bem preparado psicologicamente. E estar bem preparado psicologicamente quer dizer saber que você vai passar por alguns momentos inconstantes de sentimento mesmo, de se sentir bem e depois se sentir mal,
E que isso é comprovado cientificamente através dessa curva aqui, que eu chamo de curva adaptativa, mas não é esse o nome correto dela, tá? Que mostra a variação do seu sentimento e da sua empolgação em relação ao tempo nesse período de transição. E o que acontece é que no começo você vai chegar sempre muito animado, muito feliz, você está vivendo a realização de um sonho, algo que você planejou por tanto tempo, você está vendo muita novidade, está escutando o italiano pela primeira vez e é sempre tudo lindo, maravilhoso. Esse período positivo acaba aí varia muito de pessoa para pessoa, mas pode ser entre 1 mês e 4 meses, ele dura este período. Depois disso, a sua curva, o seu entusiasmo começa a descer. Por quê? Você começa a ver as diferenças, a ver as partes negativas, a não gostar mais tanto do italiano, a ter um pouco de dificuldade em falar italiano e a ter ali um gostinho do choque de realidade. Nisso o seu entusiasmo vai descendo. A questão do financeiro também conta muito nessa parte. O quanto você vai estar bem preparado financeiramente. A sua queda pode ser muito mais brusca se você não estiver preparado tão bem financeiramente. E depois de um período de ali mais ou menos 6 meses com contato com esse choque de realidade, você vai começar a subir de novo, seu entusiasmo começa a subir, porque é ali que você vai ter já começado a trabalhar, vai ter contato com aquilo que é o seu porquê, que é a sua motivação. De repente você já consegue viajar, você já consegue comprar algo que no Brasil você nem sonhava comprar. Então ali você começa a ter o seu entusiasmo de volta, que não é igual ao do início, mas você já está um pouquinho mais feliz, vamos dizer assim. E devagarinho ela vai subindo até que você alcança a estabilidade, onde você já está aí, vamos dizer, adaptado à sua nova vida na Itália. E isso pode levar aí, nesse tempo todo, até 1 ano, 1 ano e meio, até mesmo 2 anos para essa curva e essa instabilidade acabar e você ficar no estável. E como eu falei, o que vai influenciar nessa curva, se a queda vai ser mais brusca, se vai ser uma coisa mais tranquila, é a previsibilidade do seu projeto, é a questão da organização financeira. E o que eu quero dizer com previsibilidade? Quero dizer você realmente saber o que vai acontecer no futuro, como você deve se comportar, quando as coisas vão sair, qual é a tempística de cada coisa, algo que é praticamente assim, vamos dizer, muito difícil de conseguir quando a gente tá fazendo uma mudança de país, a gente não sabe nada, e aí a gente vai ter que aprender tudo. Então, a questão da previsibilidade, o máximo possível, a gente ter o máximo possível de previsibilidade vai te ajudar a diminuir essa curva, te deixar mais tranquilo nesse processo de mudança. Ou seja, buscar conhecimento, saber como funcionam as coisas, ser guiado no passo a passo, ver esse vídeo aqui e fazer o seu processo de cidadania pela via judicial. Não quer dizer, eu também vendo o processo pela via administrativa aqui na Itália, mas eu tô aqui para falar a verdade para você. Então, as pessoas do processo judicial têm mais previsibilidade, elas sabem quando o processo acaba e conseguem se programar para isso. Já o pessoal do administrativo sofre um pouco mais com isso. Muitas vezes você vem com a ideia, não, o meu processo vai durar 4 meses, eu acredito nisso, você vem todo positivo para isso. Pode acontecer, mas pode não acontecer. E isso faz com que a sua curva oscile muito mais do que quem tá lá no Brasil quietinho trabalhando e se organizando para vir para cá até a data da sentença chegar. Porque sim, a data da sentença é a data do seu reconhecimento no processo judicial. E você sabe qual vai ser a data desde o início, desde quando você protocolou os seus documentos no tribunal. Então tenha isso em mente se você quer ter uma curva mais tranquila, sem quedas bruscas. Foque em ter previsibilidade e na organização financeira, que é o passo 3 que nós vamos falar agora. O valor exato que você vai precisar para fazer a sua mudança, sim, vai depender muito do seu perfil e de qual será o seu planejamento. Mas eu estou aqui para te passar alguns dados e valores gerais que eu tenho certeza que vão te ajudar muito nessa programação. Primeiramente, custo de vida. Calcule pelo menos 1.200 euros para uma pessoa e 1.600 para 2 pessoas. Depois disso, acrescente de 200 a 300 euros a mais por pessoa que vier mudar para a Itália. E o mais indicado é que você tenha no mínimo 3 meses de custo de vida reservado quando vier para cá. O ideal mesmo são 6, mas vamos calcular 3, que é o mínimo. Vamos sempre trabalhar num valor mínimo, mas vocês sabem que se tiver mais é melhor. Então, o mínimo de 3 meses para 2 pessoas seriam 4.800 euros para custo de vida. Caução e aluguéis adiantados para o aluguel da sua primeira casa na Itália.
No mínimo, a gente vai precisar de 3 calções e 2 aluguéis adiantados. Qual é a diferença? O calção você vai dar um dinheiro e no final, quando você sair da casa, ele vai te devolver esse dinheiro se a casa estiver toda ok. Já o aluguel adiantado é um aluguel adiantado, então você não tem de volta, você tá pagando e depois você não paga o tempo que você pagou adiantado, entendeu? E então, se a gente considerar um aluguel de 500 euros mensais, que é uma média boa aqui, não para grandes cidades ou metrópoles, mas é uma média boa de aluguel aqui na Itália, também para uma casa não grande, você vai precisar de no mínimo 2.500 euros para investir assim, ó, pá, de uma vez na sua primeira casa aqui na Itália. Tenha sempre uma reserva de emergência. Como o próprio nome fala, é uma reserva de emergência, que serve para qualquer emergência. E então, no mínimo, para fazer uma mudança em 2 pessoas, você vai precisar de 11.300 euros aqui nesse nosso cálculo, onde eu não sei o seu caso específico e em um cenário que você já tem a cidadania italiana. Se você vem fazer a cidadania aqui na Itália, acrescente pelo menos 200 euros por mês e depois de um período mais 700 euros por mês, porque você vai pagar o aluguel. Isso se você tiver com assessoria, e acrescente também o valor da assessoria. Então, acrescente aí pelo menos 700 euros mensais a mais no seu planejamento. E além desse valor que a gente calculou de custo de vida e aluguel, que são os pontos principais, tem também mais alguns custos, mas não são tão relevantes, porque pode ser que sobre um pouquinho no seu custo de vida, que vai cobrir esse custo relevante. Então, a gente tá aí num valor bem legal, 11.300 para 2 pessoas. E saiba que valores são sempre relativos, né? Pode dar muito certo com menos, como pode não dar certo e precisar de mais. Por isso que uma boa organização te dá essa margem para que você esteja sempre preparado com um pouco a mais do que o necessário para não ter problemas. Para dar um exemplo para vocês, nada melhor do que usar eu mesma. Eu vim para a Itália com 30 mil reais, isso há 5 anos atrás, então o euro estava 4,50, que dá mais ou menos aí 7 mil e poucos euros. Eu vim em casal também, mas eu não tive que me preocupar com a minha cidadania e eu tinha um local para ficar pagando o aluguel mais reduzido. Como eu não tive preocupações com a minha cidadania, eu cheguei aqui, em 3 meses eu estava trabalhando, já pagava os custos e sobrou o dinheiro daqueles meus 30 mil reais que nós investimos em um carro para conseguir encontrar empregos melhores pela essa Itália de meu Deus. Passo número 4, prepare a documentação no Brasil. Novamente, sem saber o seu caso específico, vou dar aqui algumas indicações gerais de documentos que você pode preparar ainda no Brasil antes de vir para a Itália. Isso além dos documentos da cidadania. Então são eles: a sua declaração de valor, isso é muito importante, principalmente para quem quer vir para cá para estudar ou para conseguir algum emprego específico. Declaração de valor é a equivalência do seu ensino médio do Brasil com o ensino médio aqui na Itália. Traga a certidão de casamento traduzida e apostilada para fazer depois o permesso do seu cônjuge. Laudos e exames médicos que você achar relevante e importante para o seu caso. Não precisa traduzir, traduz depois aqui na Itália, se necessário. O seu histórico escolar e diplomas daquilo que você achar mais relevante também não traduza, traduz depois aqui na Itália, se necessário. E além disso, indico que se você tiver alguém de confiança no Brasil, faça uma procuração e deixe lá para que, se qualquer coisa, tenha alguém para resolver para você. Passo número 5, feche os ciclos. Aproveite muito o tempo que você tá no Brasil para ficar com a família e com os amigos. Não adianta nada chegar aqui na Itália e depois começar a chorar que você tá com saudade, sendo que quando você estava ali, você não aproveitou bem o tempo de qualidade com eles. Lembre-se que no processo de mudança, todo sentimento é ampliado e a saudade vai ser uma delas. E na hora que a saudade apertar, você vai lembrar desse tempo de qualidade que você passou com eles e vai amenizar um pouco. Agora, se você tiver com culpa, porque você não ficou, porque você não foi na festa da avó, porque você não fez isso, aí vai te doer muito mais. E é claro, meu amigo e minha amiga, que essa é a hora de você desapegar. Desapega de tudo, coisa material. Manda tudo embora, vende tudo, doa, faz tudo, fica com o mínimo necessário que você precisa, aquilo que você tem um apego emocional, fotos, recordações muito importantes para você, somente, tá? Não traz pra cá panela, roupa de cama, não, esquece. Além disso, não esqueça que aqui a gente tem um padrão de tomada sempre em 220, então não fique trazendo também eletrodomésticos, eletroportáteis, secador de cabelo, tudo tem aqui, compre aqui. O que tá no Brasil, fica no Brasil.
E o mais importante, pague todas as suas contas, saia do Brasil com um ciclo encerrado, sem dever muita coisa, sem fazer um empréstimo e depois correr para outro país, como eu já vi muitos casos de pessoas querendo fazer isso. Não faça o errado, porque a sua vida não vai fluir se você tiver alguma coisa que ficou para trás ali te prendendo. Então não adianta mudar de país se não mudar a mentalidade. A única exceção aqui nesse caso é se você tem algum bem de maior valor, então casas, terrenos, algo que se é valorizado com o tempo, não precisa se desfazer de tudo às pressas, deixa ali valorizando. Já se preparou psicologicamente, financeiramente, já desapegou, já tem tudo em mãos, é hora de se preparar para a imigração, né? Para você vir para a viagem para a Itália. E esse é o passo número 6, onde você vai ter que preparar toda a questão de passagem de ida e volta. Sim, se você sai do Brasil como brasileiro, você precisa da passagem de volta. O seu passaporte brasileiro tem que estar com pelo menos 6 meses de validade. Você vai precisar de um seguro-saúde para todo o tempo da passagem, uma carta convite ou comprovante de hospedagem. E aqui eu digo para vocês fazerem uma hospedagem de pelo menos, no mínimo, 2 meses, se você já vem para a Itália com cidadania para procurar uma nova casa, sua casa definitiva. Então peguem aí 2 meses de Airbnb ou de um residenciale turístico albergueiro, que é algo que eu gosto muito, que tem um preço muito bom. Pegue pelo menos esse período para que você esteja nessa casa temporária e vá procurando a sua casa fixa. Passo número 7, fica aqui nesse vídeo, deixe esse like porque eu ainda vou falar o mais importante de tudo no finalzinho. Conte com alguém para te ajudar nos primeiros passos aqui na Itália. Você chegou agora aqui na Itália, né? Já tá no passo número 7, chegou, é tudo lindo, maravilhoso. Vai ter toda essa questão psicológica para gestir, mas ainda tem muito desafio burocrático. Você tá no novo país, tá aprendendo coisas assim, sua cabeça vai estar a milhão, aprendendo um monte de coisa que você nunca viu. Então não tenha medo de contar com pessoas que já estão aqui há muito mais tempo, que têm experiência e têm principalmente estudo para te ajudar. Para você ter uma mudança mais leve, é fundamental você saber quais são os passos que você tem que dar quando chega aqui. Tem muita coisa, inclusive quero gravar um outro vídeo parecido com esse, sobre esse assunto, mas é importante que você saiba que investir nisso é economizar tempo, dinheiro e principalmente o seu psicológico. E é claro que você sabe que eu sou essa pessoa que pode te ajudar nesses primeiros passos aqui na Itália, inclusive com o seu projeto de mudança. Mas o mais importante que isso é que a Alp está por tempo limitadíssimo com uma oferta no processo via judicial. Então você pode fazer a sua cidadania italiana com um preço descontado e além disso ter a minha mentoria gratuita de 3 meses. É exatamente isso que eu tô falando, é gratuita. É tipo assim, você ter a sua cidadania italiana e vir morar na Itália sem ter que se preocupar com absolutamente nada. Tudo você vai ter o passo a passo e saber como vai ser o processo. Lembra da previsibilidade que eu falei para vocês? Você vai ter isso a todo momento, ou seja, a sua curva de adaptação vai ser muito mais tranquila e sem quedas bruscas. É por um tempo muito limitado, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Então já clique e aproveita, porque eu realmente estou falando porque eu acho que é uma oportunidade muito boa de tudo que eu já vivi aqui, de vocês viverem de uma forma mais leve e tranquila todo esse período de mudança. E espero ter te ajudado com esse vídeo. Meus cachorros estão se matando ali. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau a tutti.